por amor e com alegria. Boa noite, graça e paz. Antes de eu falar o versículo, queria que você se curvasse diante que a gente orar. Querido Espírito, eu peço que o Senhor venha habitar no nosso meio. E que eu não faço nada de mim mesmo, mas se vê um espírito de rendição sobre nós. Eu peço que a sua graça, a sua pessoa e o seu fluir venha habitar e estar entre nós. Jesus, remova toda cegueira espiritual e tudo aquilo que nos impede de entrar em um novo nível no seu espírito. Em nome de Jesus, amém. Eu estou muito feliz. Eu tenho um amor muito grande por essa casa. Então eu não gosto muito de ficar longe. Oi, Carol, tá feliz também, né? Chega bastante, Thiago. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5:19. Seja a glória. 1 Tessalonicenses 5:19. Seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória. Tessalonicenses 5:19. Está entre Gênesis e Apocalipse. Tô brincando. Onde Gênesis e Apocalipse. Mas Espírito, nós te amamos. Eu vou ler. Não extingais o Espírito. Daqui a pouco a gente abre outra passagem, pode fechar a Bíblia. Alguém tem alguma versão que fala assim, não apagueis o Espírito? Amém. Glória. Eita, glória. Não atrapalhem. Às vezes quando a gente fala assim, não vamos apagar o Espírito, pode acontecer da nossa mente religiosa falar assim, mas como a gente vai apagar Deus? Como é que a gente vai abafar Deus? E é algo que eu tenho refletido muito nesses últimos tempos. Sinceramente, sabe o que eu tenho visto no nosso meio? A gente tem vergonha de se denominar pentecostal. Sabe, eu não sou contra você ter outra teologia, você acreditar em outro algo. Eu não sou totalmente pentecostal no quesito de teologia, mas às vezes parece que tem um certo medo de falar eu sou pentecostal, porque parece que aquelas pessoas desregradas, parece que são aquelas pessoas que não têm senso e que não têm certo entendimento e parece que não tem uma boa leitura da Bíblia. Quando a gente fala que é alguém que se move nisso, parece que nós somos faltosos de entendimento. Eu acredito que quando as pessoas falam isso, eu não sei se você já percebeu, mas há um certo repúdio hoje em nossas orações pelo movimento pentecostal. Sabe o que eu tenho refletido antigamente, nesses últimos tempos? Não é religiosidade fazer campanha. Não é religiosidade subir monte. Não é religiosidade trazer foto para o pastor orar. Mas parece que nesse meio que o entendimento subiu, que a gente foi iluminado, parece que a gente sabe mais da Bíblia. A gente tem a tendência de falar que essas coisas são meninices. Mas me parece que o poder de Deus diminuiu em nosso meio. E parece que quando a meninice estava, o Espírito fluía mais. Sabe, nos meus anos de cristianismo, eu tenho percebido que pessoas maduras estão esfriando. Eu tenho percebido que esse negócio de maturidade se maqueia de frieza. Eu conheço pessoas que hoje se denominam maduras em sua teologia, se denominam maduras em seu cristianismo, mas na verdade elas estão disfarçando falta de fogo. Elas estão disfarçando falta de poder.
Sabe, hoje é mais fácil a gente ir atrás de teologia, não me entenda mal, eu não sou contra. Eu até gosto de estudar, mas eu não aguento mais ir nos cultos do Brasil, nas igrejas do Brasil, e ver pessoas que têm muita Bíblia e pouco fogo. Sabe, meus irmãos, eu odeio quando eu subo ou chego em um local que acaba o louvor e a pessoa que pega no microfone não tem fogo. Eu sou inconformado. Sabe, Gregório McNutt falava assim, mais ou menos assim: eu não gosto de quem não tem fogo. Eu não ouço quem não tem fogo. Ah, mas Cauã, isso é prepotência. Não, eu não vim no culto para escutar algo ou ler a Bíblia. Isso eu posso fazer em casa. Eu vim para ser tocado e mudado por Deus. Sabe, às vezes as pessoas acham que é certa irreverência. O pregador está falando, alguém está cantando, alguém está fazendo algo. Meus amigos, eu não vim para olhar uma pregação. Eu não vim para escutar algo novo. Eu vim para ser tocado por Deus. Sabe, o culto não é para você. O culto não é para mim. O culto é para Ele. E eu acho que no nosso meio a gente tem perdido isso. E eu gosto muito de uma passagem que está assim: onde o Senhor está, aí a liberdade. Onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Mas, e as pessoas falam assim: Cauã, mas deve haver ordem e decência. Mas qual é o parâmetro que você usa para dizer qual é a ordem e decência de Deus? Qual é a régua que você usa para dizer o que é certo e errado diante de Deus? No Antigo Testamento, certa vez Deus aparece, e Ele aparece num monte pegando fogo. Será que isso é ordem ou é decência? Eu já li na Bíblia, e em Atos 2, as pessoas falavam assim: será que eles não estão embriagados? Meus irmãos, me perdoem, mas eu não vejo alguém embriagado sentado numa cadeira. Sabe, será que quando as pessoas de lá de fora olham para os nossos cultos, elas veem: será que eles não estão embriagados a essa hora? Eles ainda continuam a se embriagar? Ou elas olham e pensam: não, é só mais uma reunião. Olha o pregador falando. Sabe, a gente tem uma boa pregação, a gente tem um bom método culto, e eu não sou contra isso. Mas a gente tem pouco do Espírito. Eu estou falando de mim, eu tenho pouco. Sabe, quando a gente vai olhar as histórias das pessoas para trás, a gente vê o quanto a gente padece de Deus. Sabe, os nossos irmãos antigamente, talvez eles não cantassem no tom certo. Talvez eles confundissem algumas letras. Mas o fogo de Deus descia. Que até tinha um sininho para controlar. Hoje a gente tem que pedir para o fogo vir. Hoje a gente tem que pedir para aumentar o mover. Sinceramente, eu preferia ter algo para pôr em ordem com decência. Mas a gente não tem nenhum poder para colocar ordem e decência. Hoje a gente tem os métodos. Na verdade, vamos voltar um pouco. Eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios 5:18. Efésios 5:18. Se hoje me tocas, eu preciso. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos de Espírito. Hoje a gente tem os métodos de como ser uma pessoa melhor. A gente tem um método de como agir melhor, de como falar melhor, de como
manter a paz, de como ter inteligência emocional, de como saber conter os sentimentos. Mas tudo que é por força não é pelo Espírito. Sabe, a nossa mudança de comportamento mediante nós mesmos não é santidade, é mero esforço humano. Sabe, não me entenda mal, é bom que você estude, é bom que você faça curso. Mas você está diminuindo suas horas de oração e de Bíblia e de jejum para dizer que está crescendo em Deus. A gente tem se afastado de certas coisas. E a gente tem deixado cada vez o Espírito mais de lado. Sabe, eu não quero parecer errado ou falando algo errado, mas talvez Deus nem apareça mais nos nossos cultos e a gente nem está percebendo. Sabe, hoje é normal a gente entrar no culto e sair dele sem ser tocado por Deus. É normal a gente entrar dentro da igreja e não ter o desejo de ser mudado por Deus. Miserável cristianismo é quando eu saio de minha casa para estudar somente uma palavra. Miserável é o cristianismo de quando me perguntam: você vai fazer o que na igreja? Não, eu vou estudar uma palavra. Não, eu não quero estudar uma palavra, eu quero ser tocado por Deus. Eu quero que Deus me envolva, eu quero que Deus me mude. Minha família precisa de um Cauã melhor. Meus amigos precisam de um Cauã melhor. As pessoas com quem eu convivo precisam de um Cauã melhor. Mas não um Cauã mediante mudado pela filosofia, mas um Cauã mudado pelo Espírito. Sabe, as pessoas falam, ser cheio do Espírito não é orar e as pessoas caírem ou profetizar. Mas é ter mansidão, é ter paz, é ter amor, é ter humildade. Amém, meu irmão, eu concordo. Mas tem pessoas que não são cheias do Espírito e não são pessoas estressadas. Tem pessoas que não são cheias do Espírito e têm domínio próprio. Então não me venha dizer que ser cheio do Espírito é se mover somente em amor. Ser cheio do Espírito é ser uma pessoa diferente. Sabe por quê? Porque se uma pessoa cheia do Espírito for uma pessoa que sabe manter a paz, sabe ter uma boa performance, então não tem tanta diferença de uma pessoa cheia e de uma pessoa não cheia. Porque se uma pessoa muito boa, ela pode ser extraordinariamente controlada, regrada, amorosa, não ser cristã, e eu tenho Espírito, não tenho nenhuma diferença dessa pessoa. É incoerente as pessoas, se não têm o Espírito, serem parecidas com as que têm. Sabe, a gente falou sobre, nesses anos de cristianismo, sobre mudar as vestimentas. A gente mudou algumas coisas e agora a gente tem estilo, a gente tem uma palavra legal. E isso não é errado, isso é bom. Mas a gente camuflou e maquiou isso por falta de Deus. Não, vamos deixar umas vestimentas mais legais, vamos apagar as luzes, vamos colocar um louvor mais ritmo. E aí, os jovens vão ser atraídos, as pessoas vão ser atraídas à igreja. Afinal, a gente tem uma luz legal, a gente tem uma música legal, a gente se veste de uma maneira estilosa. E nós temos métodos para atrair pessoas para as igrejas sem Espírito. Na minha Bíblia não diz que a luz se convence. Não é a palavra que convence, mas é o Espírito que convence. Eu tenho passado em alguns lugares e eu detesto em locais que Deus não está. Não me entenda mal, há um tempo atrás a gente estava decidindo fazer células na igreja. E eu não tenho nada contra as células, abençoado seja as células. Mas eu não creio em métodos que podem melhorar a igreja. Me perdoem, mas eu não creio em estratégias que podem fazer a igreja crescer. Eu não creio em fórmulas de tipo assim, não, vamos fazer assim, vamos convidar assim que a igreja vai ficar cheia. Não, pelo amor. Não foi com nenhum método que Pedro pregou e 3.000 pessoas mais ou menos foram convertidas.
Pedro ele não montou, vamos montar o GC, já que tantas pessoas se converteram, e vamos começar a organizar elas de casa em casa. Não, o Espírito veio, a Bíblia fala que o Senhor nos acrescentava, e de casa em casa ele partiu o pão. Por quê? Porque é o Espírito que cria unidade. Não é a força humana. Sabe por que a gente ainda tem tantas solteiras, a gente ainda tem tanta fofoca, a gente ainda tem tantas brigas e rixas no nosso meio? Porque quem cria a unidade, o corpo, não somos eu e você com a nossa mera força e sabedoria. É o Espírito. Quem nos faz ser família é porque eu e você temos o Espírito. Sabe, se a gente se mover e formos bons amigos, sem o Espírito a gente só vai ser mais um clube. E a gente até pode sair para comer pizza ou fazer algo legal, mas sem o Espírito não somos nada. Eu estou cansado de ver reuniões e as pessoas falam assim: não, essa é a minha pauta e eu acho que eu tenho que colocar isso, isso e isso. E eu vejo claramente que essa pessoa está um tempo sem orar. Mas a igreja está crescendo. Eu não vejo ninguém diferente nessas igrejas que estão crescendo. Mas eu também sei igrejas que talvez não tem um método muito conhecido, mas elas estão lotadas. E eu sei que são pessoas de Deus que estão lá. Eu não sei se o pastor estudou algum método ou não, mas eu sei que ele é cheio de Deus. Eu não quero mais estar perdido em uma filosofia. Eu não quero focar em algo que não seja Espírito. Eu não deixei a minha vida circular. Eu não deixei os meus pecados de estimação para viver que nem um cristão comum. Eu não me conformo com o culto de domingo. Eu não me conformo com o culto de quinta-feira. Eu não me conformo com mais uma reunião de intercessão. E a gente, quando volta para casa, continua as mesmas pessoas. Sabe, eu já vi inúmeras vezes meu tio acaba o culto e ele pergunta assim, alguns dias depois: o que foi que eu preguei? As pessoas não sabem dizer. Já é ruim não ter Deus. Agora imagina sem ter Deus e a pessoa nem entendeu o que foi pregado. Inúmeras vezes eu percebo que as pessoas não sabem o que está sendo dito no púlpito. Inúmeras das vezes eu falo com meu tio e eu falo assim: o senhor quis dizer isso e as pessoas entenderam isso. As pessoas não estão entendendo o que a gente quer comunicar. Por isso eu prefiro que não seja eu que ensine, ou ele que ensine, ou qualquer outra pessoa que vem pegar o microfone. Eu prefiro que seja o Espírito nos conduzindo ao que é certo e o que é errado. Há quanto tempo você não escuta o Espírito para você fazer algo diferente? Há quanto tempo no meio da sua rotina você vai fazer algo que é comum? E quando você vai fazer, você sente uma inclinação dentro de você: não, eu acho que eu não devo fazer isso. Qual foi a última vez que você ia seguir algo do seu cotidiano e o Espírito lhe impediu? Ou a gente tem andado tão apressado, a gente está numa correria tão grande, que poucas são as horas para escutar o Espírito. Maldita filosofia que nos ensinou que a gente pode orar e adorar em qualquer lugar. Cauã, você não concorda com isso? Não, eu concordo. Mas eu vejo um problema para quem não tem vida de oração. Eu não sei se você recebe, mas de vez em quando meu tio pergunta a algumas pessoas: você está orando? Você está lendo a Bíblia? Não, pastor, eu estou no meu trabalho, eu estou orando, eu estou lavando o meu trabalho. Sabe, se você não tem vida no quarto, no secreto, eu não acredito que você desenvolva uma vida fora dele. Sabe por quê? Porque Jesus, o Filho de Deus, a pessoa mais íntima de Deus que já existiu, ele se retirava do meio do povo para ir orar. Calma! Você não entende que Jesus também tinha uma vida com Deus fora do secreto? Mas Jesus não escondia o segredo. A vida com Deus, ela é vida em secreto, não é vida em segredo. O que você quer dizer com isso, Cauã? Não é comum as pessoas nunca terem chegado em sua casa e não terem pego você no seu local de oração. Não é comum ninguém
saber o horário que você ora ou como você ora. Qual foi a última vez que você estava orando e alguém chegou em sua casa e você falou, não, eu vou já, eu estou orando? Qual foi a última vez que alguém lhe pegou no seu lugar de oração? Eu não quero perder tempo com algumas bobeiras que eu perdi no passado. Esses dias eu estava orando e eu falei, Deus, se eu tivesse a oportunidade, eu não perderia tempo com algumas coisas que eu perdi. Conversas desnecessárias, debate desnecessário, teologia desnecessária. Decisões de algumas coisas, aquisito de tudo, desnecessárias. A gente fluiria bem mais se a gente tivesse mais reuniões de oração. Eu quero ser a pessoa na mesa que, quando todas as pessoas estão discutindo, vamos fazer isso, vamos ser aquilo, a minha pergunta seja, mas é isso que Deus está falando? É isso que Deus quer? Porque, não, vamos fazer isso. Por que a gente vai fazer isso se Deus não está falando para a gente fazer isso? Mas todo mundo está fazendo, sim, mas Deus não pediu para a gente. Talvez não seja essa medida que Deus nos entregou. Eu estava com meu tio essa semana e ele está precisando de algumas demandas. E as pessoas falando assim, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí já tinha contado tudo, já tinha ajeitado tudo. E as pessoas, bora? E ele, não, eu vou orar. E eu estava no quarto, eu não estava lá, mas eu escutei. E eu pensei assim, caraca, se fosse uma pessoa, se fossem as pessoas comuns, elas teriam ido na igreja e ainda teriam dado testemunho como se fosse de Deus. E eu pensei isso no meu espírito. E aí eu vou falar com meu tio sobre isso, ele fala, se fosse uma pessoa assim, 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 ela daria testemunho de que foi bênção de Deus. Sabe, nem tudo que é bênção é de Deus. Eu não quero ter nada. Eu não quero ganhar nada que eu não seja direcionado pelo Espírito. Tem coisas muito boas que eu ganho. Tem locais muito legais que eu conheço. Meu Deus. E eu quero ir lá novamente, mas quando eu vou dar um passo, o Espírito fala, não. E as pessoas me perguntam, por que você se afastou? Por que você deixou isso? Por que você deixou aquilo? Eu sinto o Espírito me pedindo para deixar. E aí, nesse meio, quando eu falo que o Espírito me diz para deixar algo, as pessoas ficam, não, mas você tem que aprender a receber de Deus. Não, mas você tem que aprender a desfrutar de Deus. Não, mas você tem que aprender aquilo e aquilo outro de Deus. E aí, tem vezes que eu estou só e eu me pergunto, será que é só comigo que Deus fala sobre tudo? Eu não estou querendo ser soberbo. O que eu estou querendo dizer é que parece que Deus só fala algumas coisas para algumas pessoas. Parece que Deus só fala com algumas pessoas a respeito de alguns assuntos. Não, meus irmãos, Deus fala sobre tudo. Meu Deus. E aí, as pessoas vêm me dar conselhos do que eu deveria e não deveria fazer em Deus. Cauã, eu acho que você deveria jejuar assim, assim. Eu acho que você deveria orar assim, assim. E aí, um dia eu estava muito triste, e as pessoas estavam falando um monte de coisa a respeito de mim. E eu fiquei, Deus, as pessoas querem me ensinar sobre o Senhor, mas nem conhecem o Senhor. É tantas pessoas falando de Deus sem nem conhecer a Deus. Sabe, eu não estou brincando de ser crente. Eu não estou brincando de ser cristão. Eu sei quem eu tenho crido, eu sei quem eu tenho seguido. E eu sei o que tem falado ao meu coração. Parece na contramão de algumas coisas. Eu não vou falar que é na contramão do mundo, que do mundo eu já deixei várias coisas. Eu estou falando que alguns se parecem até na contramão da igreja. Porque a gente parou de ser radical. A gente começou a aceitar tudo e todos. Esses dias eu estava lendo a Bíblia e as pessoas falam assim, a gente tem que se afastar de ciclano e de beltrano, porque fulano e ciclano bebem, porque fulano e ciclano conversam sobre isso e aquilo, tem moralidade, tem fofoca. E eu leio a Bíblia, meu Deus do céu, que revelação é essa? Paulo instrui, sabe o quê? Em uma das suas cartas ele fala assim, ele fala mais ou menos assim, Jonas, eu não quero que você se afaste do povo pecador. Eu não quero que você se afaste dos que bebem, do que
adulteram, eu não quero que vocês se afastem do que fofocam. E aí Paulo fala assim, mas eu tenho uma coisa que eu quero que você faça. Se afastem daqueles que bebem, que fofocam, que adulteram, que está dentro da igreja. Nesses eu não quero que você nem sente à mesa. Paulo, ele fala assim, com aqueles que estão desviados dentro da igreja, eu não quero que você tenha comunhão. Você pode ler depois, se eu não me engano, não é Romanos, é 1 Coríntios. Mas aqueles que estão no mundo, eu não quero que você se afaste, eu quero que você continue com eles. Coríntios? É 1 Coríntios. Porque o jeito que eu falei, as pessoas me olharam como se eu estivesse falando heresia. Eu ainda leio a Bíblia, meus irmãos. E o livro de Mormon também. Tá amarrado. Só que tô perdendo o meu jeito de piada. Você vai olhar na mesa mesmo. E se você acha que Paulo está errado, observe a vida de Jesus. Jesus sentava com os pecadores. Mas a certos judeus ele repudiava. Deus ele abate o soberbo, mas dá graça ao humilde. E eu não sei se você está nessa casa, nessa casa que eu digo, comunidade Baluarte. Eu não sei se faz muito tempo, eu não sei se faz pouco tempo. Mas eu quero lhe dizer, saiba que o Baluarte é uma casa extravagante. Saiba que o Baluarte é de pessoas que pulam, rodam, gritam. Mas fulano não vai gostar, ciclano não vai gostar, então vai procurar outra igreja, tem vários aí. Só está na hora da gente não precisar adular mais as pessoas para ficarem. Só porque tem vezes que a gente muda a estratégia, muda o método pela pessoa e a gente não percebe que a nuvem saiu. E aí depois as pessoas vêm, chegam e falam, não, porque você mudou isso ou porque você mudou aquilo? É porque elas não percebendo que a gente tem perdido a presença. Sabe, eu não acho errado perder a presença. Eu acho errado você não reconhecer que perdeu. Eu não sei na sua vida, mas quantas vezes na minha eu percebi que eu tinha perdido a presença, eu tive que dar passos para trás. Se for preciso, eu desacelero um pouco. Mas eu quero que o Espírito esteja comigo. Eu quero que você abra em Apocalipse 3:20. Abra os meus olhos. Na verdade, Apocalipse 3:22. Quero ver a beleza. 3:22. Que existe se eu ainda não Espírito adestro e nossas beleza revelar toda vitória Cristo é tudo que Deus faz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diversas vezes eu estou no culto e Deus começa a falar algumas coisas. E eu sei que Deus está falando e eu percebo que o ambiente mudou. E
E eu, Deus, o que é que o Senhor está falando? E eu não quero que você se centralize, eu não escuto nada. Mas eu sei que Deus está falando. E sabe o que é que eu faço? Eu paro de cantar, eu paro de falar coisas, eu espero para ouvir. Porque eu percebo quando o ambiente muda. Diversas vezes eu estava orando no meu quarto, eu estava de joelho, e Deus falava assim, Cauã, cala a boca. E eu me calava. A palavra fala em Tiago para a gente ser apto a ouvir e tardio a falar. Quando a palavra fala assim, obedeça aos meus mandamentos, a palavra é chamar, que é ouça. Várias vezes no Pentateuco a gente vai ver Deus falando assim, se vocês inclinarem os seus ouvidos para mim. Há um clamor do Espírito, que é ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há um clamor dentro de Deus. Deus está olhando para as pessoas e fala, ouça o que o meu Espírito diz às igrejas. Vergonha seria se Deus aparecesse diante de nós e perguntasse, Letícia, o que Deus está falando no seu coração? Jéssica, o que Deus está falando no seu coração? Sabe, não é normal que você dentro da igreja, você veja todos os cultos e não perceba o que Deus está falando. A Bíblia fala em Provérbios, aqueles que buscam o Senhor, eles têm resposta para tudo. Aleluia. Mas a gente tem em torno de 50 pessoas que frequentam os nossos cultos. E chegam para o pastor e para a nossa pastora e perguntam, pastor, o que é que eu devo fazer? Pastor, o que é que eu devo fazer? Sabe, eu não sou contra esse negócio de mesa, de aconselhamento, mas a gente se acostumou tanto com esse negócio de mesa, se acostumou tanto com esse negócio de discipulado, mano a mano, vida na vida, que a gente está estudando mais, isso não é errado, os nossos pastores do que se submetendo à vida do Espírito. Meu Deus. Calma, você não se aconselha com eles? Não, eu me aconselho e eu falo assim, ó, é isso que eu estou ouvindo de Deus, o que é que você discerne do que eu estou ouvindo de Deus? Eu não estou com perguntas sobre o que eu não devo fazer. Eu chego e abro meu coração. Ó, eu estou sentindo que eu devo fazer isso em Deus. E aí a gente vai julgar. Como você participa de uma igreja pentecostal, baluarte, você já recebeu várias palavras proféticas. E o que a gente costuma viver num local muito profético é que a gente começa a ter uma tendência a desprezar as profecias. Em 1 Tessalonicenses 5:20, Paulo fala, não despreze as profecias, examinai tudo e retém o que é bom. Eu não sei se alguma vez você se fechou para a profecia, mas Paulo ainda não existe para examinar. Sabe, tem pessoas que vão profetizar sobre mim e não falam nada com nada, mas tem uma seta que elas acertam. E tem vezes que as pessoas profetizam sobre mim, eu não sinto nada de Deus. Mas eles profetizam algo legal e eu falo, Deus, se isso daí for verdade, eu quero isso. Se não for, agora eu vou querer também. Sabe outra coisa que eu quero tocar no assunto? Que pelo jeito tem virado feio, tem virado antiético. Falar em línguas nas nossas igrejas. Não é comum na sua vida devocional, quando você está orando em casa, quando você está louvando, quando você está fazendo alguma coisa, você não orar em línguas, meus irmãos. Não é comum no nosso culto você não orar em línguas. Mas Paulo falou assim, que quando estiver no culto, não ore em espírito, a não ser que haja intérprete. Meus irmãos, tudo na Bíblia tem contexto. Se você for ver outra passagem, Paulo está falando como vai funcionar o culto. E ele fala assim, no culto de vocês tenha salmos, tenha profecias e tenha línguas. Em Atos 2, o que aconteceu? Era um local, mas Sauana não tem intérprete. Mas como é que as pessoas vão interpretar se não tem ninguém falando?
a gente diminuiu tanto o nível de fogo, que quando as pessoas falam assim, um anjo falou comigo, um anjo apareceu pra mim, a gente examina 100 vezes para ver se aquilo foi real. Se eu pudesse mudar algo no meio da igreja, eu mudaria o criticismo. Algo que machuca o meu coração é as pessoas se tiram onda das línguas. Eu não suporto ver meme das línguas. Sabe, se eu estiver no meio que as pessoas estão tirando onda de línguas, eu posso até estar lá, mas eu não vou rir do que eles falam. Sabe, a Dona Francisco, a Teresa, elas podem não ter tanta teologia, mas elas ainda são as pessoas que se acordam de madrugada para interceder pelos seus filhos. Elas ainda são as pessoas que, no lugar delas estão ansiosas por uma nova postagem. Sabe o que elas esperam? Quando é que vai chegar a hora do ciclo de oração? Sabe, inúmeras vezes eu estive em locais e sabem pelo que as pessoas estavam brigando? Orar de madrugada. Não, eu não acho que orar de madrugada é sobrenatural. Eu não oro de madrugada. Eu consigo orar no meu horário comum. Eu não estou forçando você a orar de madrugada. Mas a gente começou a criticar quem faz essas coisas. Sabe, quem é mais radical na igreja, a gente tem a tendência de apontar. Quando eu me converti, eu fazia algumas coisas erradas e as pessoas começaram a brigar pelas coisas que eu fazia errado. E aí, eu pensei, cara, eu vou me converter e eu vou dar tudo pra Deus. Eu estava num relacionamento meio errado e eu pensei assim, quando esse relacionamento acabar, eu vou botar para ver outro lado em Deus. E teve um momento que eu comecei a buscar Deus e eu fiquei, caraca, parece as pessoas agora me criticam mais do que me criticavam antes. E meus irmãos, as pessoas que me criticavam não era o pessoal de fora falando bode, crente, não, era o pessoal da igreja. Era, calma, não pula assim não ora assim não. Não, tem uma maneira mais certa de orar. Calma, não profetiza não. Porque eu não sei o que tem no nosso meio. É o espírito das trevas. Que quando a gente vê alguém que se move mais, que tem mais unção, mais poder, a gente não tem a tendência de apoiar, a gente tem a tendência de criticar. Eu vejo inúmeras polêmicas no YouTube de pregadores, de inúmeras pessoas. E tem uma delas que me perguntaram assim, calma, o que você acha? Eu falei, eu não tenho discernimento. Você nunca vai me ver criticando. E aí eu falando com o Arthur ontem, ele falou, não, mas isso é aquilo. Eu falei, cara, se não for de Deus, não tem nenhum problema a gente estar criticando. Agora, se for de Deus, quem foi que nos colocou como juiz da igreja? Quem foi quem nos disse quem prega e quem não prega? Eu temo que a igreja precisa ser reformada mais uma vez. Eu vou a cultos e quando acaba o culto com a galera, a primeira coisa que eles fazem, às vezes, antes de falar, não, o culto foi bênção, eu acho que fulano errou nessa parte. E beleza, se for um erro teológico, a gente entende. Mas fulano não fez isso, não fez aquilo. Sabe, nesses dias eu me estressei. Um cara estava fluindo em Deus, ele estava falando algo profético. E aí a pessoa falou assim, mas fulano não abriu a Bíblia. Aí eu peguei e falei, tu ouviu quem fulano citou? E ele falou, ouvi. E tu conhecia essa pessoa que ele citou da Bíblia? E aí a pessoa ficou calada e falou, não, eu não quero mais discutir. Cara, da próxima vez que me perguntarem, ele não leu a Bíblia, ele não fez isso ou aquilo com a Bíblia, a minha primeira pergunta vai ser, mas quantas vezes tu já leu a Bíblia? Tem várias pessoas que querem discutir teologia comigo, e eu vejo que são pessoas que não tem nada. Sabe o que as pessoas têm hoje? Reels de Instagram.
Elas querem dar a opinião de alguns trechos que elas viram, pelo amor de Deus. Inúmeras vezes eu saí do altar e a primeira coisa que eu escutava era assim, meu tio chegava em mim e falava, sim, calma, mas quando vai sair algo de tu? Algo que tu ouviu de Deus? Algo que não foi algum pregador que você escutou, mas algo que você leu. Não foi uma, não foi duas, não três, foi 3 vezes. Foi várias vezes. Quando é que você vai ter uma nova revelação? Não é soberba dizer, mas o que eu falo você não vai achar no YouTube. E é triste eu abro algumas coisas, eu vejo algumas pessoas pregando, e eu olho e falo assim, caraca, eu já vi essa pregação no YouTube. Eu já vi essa fala no Reels do Instagram. Eu tô falando com Letícia que eu tô cansado dessas frases clichês. Ah, só vive o propósito quem suporta o processo. Essas coisas assim, Deus não capacita o escolhido, ele escolhe quem é. Esse negócio assim. Deixa eu ver só tá perto, mas deixa eu vou sinalizar aqui. Viu? Só cadê pode citar minhas piadas pesadas. Mas, só por quê? Porque todo mundo tá falando. Não tem nada novo aí não. Aí aparece uma dessas coisas, se bomba, né? E aí a gente vai discutir sobre isso. Aí a pessoa fala, não, a minha opinião é isso, isso, isso. Cara, a opinião da pessoa foi um Reels que eu tinha visto há 10 minutos atrás. As pessoas falam assim, não, sabe o que eu acredito? O que elas acreditam foi o que elas viram no YouTube. Misericórdia, algumas viram no TikTok. Não é pecado TikTok, depende da situação e como você usa. Mas quando é que vai sair algo que o Espírito tem falado às igrejas? Quando é que vai sair algo de nós mesmos? E eu tô cansado das pessoas que falam assim, não, Deus quer te usar, Deus quer fazer isso e aquilo contigo e tal. Amém, meus irmãos. Se Deus quiser usar, glória a Deus, Deus é top, tamo junto. A gente tá fechado aqui com Ele. Mas, o que é que eu vejo e o que é que eu entendo? A gente tem se perdido nisso e a gente acha que Deus quer usar todo mundo. Filosofia errada. Sabe por quê? Porque Jesus, certa vez, ele fala assim, muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Uma vez eu tinha acabado de fazer algo e eu estava meio pesado com minha consciência em Deus. E hoje o que eu mais vejo na igreja, as pessoas falam assim, a quem enviarei, a quem irá vir por nós, envia-me a mim e tal, e legal. E uma vez eu entrei no meu banheiro e aí eu escutei uma voz estrondando aí no meu peito. Era Cauã. Mais ou menos assim, Deus começou a falar comigo e ele disse, as pessoas respondem tanto a quem enviarei, quem irá por mim. Mas quando as pessoas começaram a responder, quem subirá ao monte do Senhor e quem permanecerá no seu santo lugar? A gente precisa, mas eu quero que você entenda o que eu quero dizer, de mais pregadores. A gente não precisa de mais missionários. A gente não precisa fazer mais a obra de Deus. A gente precisa ir com um monte de novo. Meu Deus. E voltar com as ordens de Deus para o povo. Aleluia. Senão a gente vai continuar enchendo a igreja com vãs filosofias. Esses dias eu estava falando com meu tio e a gente estava discutindo algumas coisas. E eu falei, sabe o que é a opinião de fulano? A opinião de fulano é comunismo. E eu tenho visto muito comunismo disfarçado no meio das nossas igrejas. Sabe, esse negócio de todo mundo é a voz de Deus, todo mundo tem a mesma autoridade na igreja, isso é filosofia das trevas. Sabe, numa reunião, numa coisa, no quesito igreja, você não tem a mesma voz que os nossos pastores têm. Sabe por quê? Porque você não tem o mesmo nível de renúncia e autoridade que eles têm. Não existe, isso é comunismo narcisístico, está ao vivo, né? Amém, glória a Deus. Amamos a todos e somos livres. Mas, aleluia. Pode falar,
O estado é like, né? Enfim, voltando. E aí? O vídeo vai ser bloqueado. Beleza. E aí? Nem todo mundo tem o mesmo nível de autoridade, não, meus irmãos. Quem disse que todo mundo é igual está mentindo. Quem não, nós somos todos iguais. A gente pode ser igual no que se diz quesito amor de Deus. Mas você vai falar que Deus não tem certos achegos com algumas pessoas. Eu não estou falando que algumas pessoas são especiais diante de Deus. Mas pelo jeito tem aquelas pessoas que têm a senha, têm a manha. Davi tem a senha e tem a manha. Moisés tem a senha e tem a manha. E eu não sei porquê, mas as pessoas que parecem ser mais erradas e mais pecadoras dentro da igreja, elas têm uma tendência de ser assim com Deus, né? E as pessoas que são aquelas arrumadinhas, que parecem ser muito santas, não vivem nada com Deus. Eu converso com meu pastor e eu falo assim, caraca, fulano é top, só falta ele ter Deus. Fulano ele é muito santo. E eu ainda falo com o meu pastor, ó, tu erra nisso, eu erro naquilo. Então eu tenho certeza que a gente experimenta mais de Deus do que fulano. E eu fico triste porque algumas pessoas estão presas à religião. Eu fico triste a várias coisas. Eu só quero que você tenha uma mente aberta ao Espírito. Chega da gente se mover pelo que a demanda exige. Chega da gente se mover pelo que as pessoas falam. Chega da gente se mover pelo que deve ser feito. Sabe por que a gente está trabalhando na igreja? Por que a gente está na mídia, sei lá, lavando banheiro? Deus se nos colocou lá, ou a gente foi pressionado a estar lá, ou a gente se colocou lá para sermos vistos. E já vou encerrar, mas... Sabe algo que eu acho muito ridículo também? Misericórdia, as pessoas depois vão vir falar comigo depois desse culto. Calma, eu acho que eu não concordei que o senhor fala, amém, a respeito. Mas sabe o que eu acho errado? E eu já fui a algumas escolas de missões, e todas as escolas de missões falam a mesma coisa. Não, é porque você tem que... Só vai saber pegar no microfone, quem pegou na vassoura e tal. Eu acho isso um papo muito clichê. Sabe por quê? Porque talvez você não foi chamado para pegar numa vassoura e você foi chamado para pegar no microfone. E por outro lado, talvez você não tenha sido chamado para pegar no microfone, seja chamado para pegar na vassoura. E tá tudo bem, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que a gente é um corpo e cada um tem seu lugar. Sabe, eu mesmo. Eu não sei, tem várias coisas que eu não sei fazer, mas também não sei o meu chamado. Eu não estou dizendo que não é para você aprender. Eu estou dizendo que nem todos nós vamos exercer a mesma função. É bom que você saiba tudo, mas você não precisa fazer tudo. Sabe o que me parece? Quando a pessoa fala, não, fulano tem que fazer isso aqui para pegar no microfone. Eu acho que a pessoa está ofendida. Porque fulano não passou pelo mesmo processo dela e ela queria que passasse a mesma coisa. Quero que vocês coloquem de pé e fechem seus olhos. Conecte a ele agora. Em qualquer lugar, derrame a sua glória em mim. Quero que você apenas se conecte com o Espírito agora. Talvez eu imponha as mãos sobre você, eu não sei, mas antes eu quero que você se reverencie a ele. Às vezes as pessoas olham pra mim, o jeito que eu falo, o jeito que eu ando, as minhas gírias, a minha vestimenta, e elas falam que eu não sou reverente a Deus. Reverência não tem a ver com posição, tem a ver com coração, meus irmãos. Meu coração ele é dobrável diante de Deus. Deus não habita com roupas, Deus habita com o coração quebrantado. Aleluia!
servirei no teu lugar. Eu quero ver tua beleza e me envolver na sua história, minha vida, sua glória, que me envolva na sua história, minha vida. Se conecte ao fogo do Espírito. Sabe, essa noite eu gostaria de orar para que o fogo de Deus viesse sobre você, para que você fosse enviado e chamado por Deus, não como uma vã filosofia, mas com fogo. Meu Deus. Quando eu estava no meu quarto, Deus falou que queria liberar algumas pessoas. E se você já se envolve em alguma coisa, se você já faz algo, se você também não faz, eu gostaria de me convidar aqui à frente. Eu queria orar para comissionar você. Não uma comissão a um chamado, mas uma comissão a carregar o fogo de Deus. Eu gostaria que você viesse até aqui à frente para receber do fogo de Deus. Se você quiser mais, eu lhe convido aqui.